Professor, o que é DHA e qual a sua importância? DHA é um ácido graxo essencial de cadeia longa, contendo 22 carbonos e 6 insaturações. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Entenda por que o DHA é o lipídio mais importante da sua vida. Após a vinheta. Vamos lá? Olá você, tudo bem? DHA, o lipídio mais importante da sua vida. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative as notificações. Novas videoaulas todas as semanas. Mas, antes de começarmos a nossa aula sobre o ácido docosa hexaenóico, vamos conversar um pouco sobre o cérebro, o que eu chamo de considerações essenciais. Vamos lá. O cérebro humano, ele está aqui representado em diversas divisões, mas eu não vou falar sobre todas elas. A gente estuda muito bem isso na parte de fisiologia de sistema nervoso. Eu quero me concentrar aqui nessa área que é a área 1, essa outra área aqui mais central que é a área 2 e essa área mais externa que é a área 3. A área 1 chama-se cerebelo, a área 2 o sistema límbico e a área 3 o córtex cerebral, onde está o seu conhecimento tácito, onde está guardado todas aquelas informações que representam o conhecimento que você sabe. O que está guardado no seu córtex cerebral faz com que você seja conscientemente competente, ok? Mas por que eu quero falar sobre isso antes de conversar sobre DHA? Pelo seguinte, tanto o cerebelo como o sistema límbico e como o córtex cerebral são estruturas que estão envolvidas com aprendizado. A estrutura 1, que é o cerebelo, é uma área que é difícil de escrever, mas impossível de apagar. Ou seja, foi muito difícil, tá, você aprender a andar de bicicleta, já que o cerebelo ele é responsável pelo aprendizado de tudo que está relacionado com equilíbrio e ritmo, ok? Mas foi muito difícil aprender a andar de bicicleta. Foram muitas quedas, talvez muitos machucados. Mas você aprendeu. Faz 10 anos que você não anda de bicicleta, mas tenho certeza absoluta que eu lhe dando uma bicicleta, você sai pedalando na rua sem nenhum problema. Então, é uma área quanto ao aprendizado, numa linguagem simples para você entender, é difícil de escrever, mas impossível de apagar. É difícil de você aprender, mas depois que aprende, é impossível de esquecer. A área 2 é o sistema límbico. O sistema límbico é uma área fácil de escrever e fácil de apagar, porque é nela que está a sua memória de curto prazo. Vamos dizer que seja a sua memória RAM. É uma memória pequena e provisória. Você está aí assistindo a nossa aula sobre DHA e você está usando exatamente essa parte do sistema límbico para processar essas informações e até guardar essas informações, que são guardadas provisoriamente. Então, é fácil de escrever, mas muito fácil também de apagar. Resultado, o que você estuda hoje, você esquecerá provavelmente amanhã. Isso se você não executar de maneira competente o processo de aprendizagem como deve ser feito. Nós temos uma aula aqui no canal, Como o Cérebro Aprende. Assista a aula e você vai entender como esse mecanismo funciona, beleza? E temos a área 3. A área 3 é o córtex. O córtex nem é fácil e nem é difícil de escrever. É esquisito, porque no córtex você liga sinapses, você desliga sinapses. E aí você pega informações e descarta, pega informações e guarda. Então essas 3 áreas do seu cérebro são responsáveis pelo processo de aprendizagem. O seu córtex cerebral, então, podemos dizer que é o seu HD,
comparando a um computador. É uma memória enorme e permanente. Você capta as informações, guarda no córtex cerebral. É quando as informações transformam-se em conhecimento. Ok? Tudo que um professor passa numa aula para o aluno é apenas a informação. Se ele estudar essa informação, fazendo o que deve ser feito, ele irá transformar a informação em conhecimento. Essa transformação é um processo individual. É aquilo que se diz: sente a bunda na cadeira e estude. Beleza? Entendido? Vamos para frente. A unidade fundamental desse sistema é o neurônio, é a célula do sistema nervoso e é responsável pela condução do impulso nervoso. Vamos entender melhor a constituição do neurônio, não todos os detalhes, mas alguns que são os que interessam para a nossa aula aqui. O neurônio ele é constituído por um corpo celular, tá? Aqui está destacado o corpo celular do neurônio e o núcleo do neurônio. Ligado a esse corpo celular, você vai encontrar uma série de prolongamentos, mais parecem ramificações arbóreas, né? Que é os chamados dendritos. Então você tem aqui as várias ramificações que representam os dendritos. Nesse tipo de neurônio aqui, nós temos um prolongamento maior, que é conhecido como axônio, e aqui eu tenho a região terminal do axônio, chama-se telodendro, tá? Esse telodendro aqui, ele se comunica com o neurônio subsequente, tá? Através de uma região chamada de sinapse, uma comunicação de natureza química que ocorre aí. Tá? O sistema nervoso, os neurônios trabalham se comunicando uns com os outros. Essa comunicação é de natureza elétrica, essa comunicação também é de natureza química. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque o que interessa para a gente é isso aqui. Perceba que esse neurônio é um neurônio mielinizado. Ele tem bainha de mielina revestindo o axônio. Essa bainha de mielina é constituída pelas células de Schwann. Tá? As células de Schwann constituem a bainha de mielina do neurônio, isolando o prolongamento axonial. Tá certo ou não? Beleza? Isso nos neurônios do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos os oligodendrócitos que fazem o revestimento mielínico dos axônios desses neurônios do SNC. Mas isso não é importante para a gente aqui. O que é importante aqui é o seguinte. Perceba que o revestimento mielínico do axônio, ele não é contínuo, ele é descontínuo. Existem espaços entre um revestimento e outro, entre uma célula de revestimento mielínico e outro, que são chamados de nódulos de Ranvier. Os nódulos de Ranvier são extremamente importantes porque faz com que o impulso nervoso seja saltatório. Okay? A membrana do neurônio não precisa despolarizar continuamente por toda a fibra. Ele irá despolarizar para entrar em potencial de ação apenas nas regiões dos nódulos de Ranvier, fazendo com que o impulso seja saltatório. Qual a importância disso, professor? Isso dá velocidade ao impulso nervoso. Quanto essa velocidade, professor? 720 km por hora. O impulso nervoso trafega pelo sistema nervoso numa velocidade de 720 km por hora. Beleza? É velocidade pra dedéu. Muito bem. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que essa bainha de mielina, ela é constituída 30% de proteína, 70% de lipídio. Claro, é uma bainha lipoproteica. Tá certo ou não? Agora, nesses 70% de lipídio aqui, o lipídio que se apresenta é o DHA, o ácido docosa hexaenoico, um ácido graxo essencial, um ácido graxo nobre. E ele chega a ser produzido pelo fígado, mas não numa quantidade suficiente para suprir a necessidade na produção da bainha de mielina do sistema nervoso. Tá? Por isso, ele precisa ser ingerido da alimentação. Tá certo? Muito bem. Quanto melhor for, aí presta atenção,
O ácido docosahexaenoico, DHA, é um ácido graxo essencial, é um ácido graxo insaturado. E lá na aula de lipídio, que nós temos no canal, você aprende que gordura insaturada é gordura saudável. Gordura saturada não é gordura boa. Leva ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Não é isso que você aprende? Sendo assim, quanto mais DHA eu tiver na bainha de mielina dos meus neurônios, melhor será a qualidade do meu impulso nervoso. Quanto melhor for a qualidade do meu impulso nervoso, melhor será o meu raciocínio, melhor será o meu processo que chamamos de inteligência. Entendeu a relação? Essa é a grande importância do DHA a nível de sistema nervoso. Então, olha só que coisa interessante. Aqui nós temos alguns neurônios conectados e se você acompanhar esse piscado aí, você vai ver que ele pisca exatamente aonde? No corpo celular, onde está a origem do impulso nervoso, e depois ele sai piscando exatamente nas regiões dos nódulos de Ranvier, demonstrando para você que o impulso ele é saltatório, ok? Ele salta nesses pontos aí a nível do prolongamento axonial. Beleza? Ok? Muito bem, vamos falar um pouco sobre o cérebro. Neurônio. Neurônio são 86 bilhões de neurônios. Você vai encontrar informações aí na internet, informações em livros, tá? Falando de 100 bilhões de neurônios, mas são na verdade 86 bilhões, de acordo com a neurocientista doutora Susana Herculano Rosel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2012. A doutora Susana não se encontra mais no Brasil, ela foi embora para os Estados Unidos. Alguém perguntou para ela por quê, ela disse que em terra de cego, quem tem olho migra. Ok? Ele disse que o Brasil não é um país muito legal para o incentivo, tá? Ao estudo, ao incentivo acadêmico, ao incentivo. Bom, então ela hoje trabalha lá, faz as suas atividades como neurocientista nos Estados Unidos, tá? Doutora Susana Herculano Rosel, uma brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2012, mapeou a quantidade de neurônios do cérebro humano, 86 bilhões. E aí vem uma coisa interessante. Esses neurônios conectam entre si por 10 mil conexões sinápticas, o que dá um total de 860 trilhões de conexões sinápses no pleno funcionamento do seu sistema nervoso. Corresponde a 50% da massa cerebral. E qual a sua capacidade? Fazendo uma relação simples, olha só, estudando 10 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do ano, todos os anos de sua vida, esgotará a capacidade de processamento e armazenamento do córtex em aproximadamente 4 séculos, em aproximadamente 400 anos. E só vivemos no máximo 1. Então, chegamos a morrer ainda com muito da nossa capacidade intelecto cerebral ainda a ser desenvolvida. Percebeu? Agora, detalhe, não tem manual de instruções e ainda usamos muito mal. O manual de instruções está sendo escrito, né? A neurociência, que é a parte, né, do estudo neurológico que se preocupa em responder como o cérebro funciona, os neurocientistas, na verdade, estão escrevendo, tá, esse manual de instruções do cérebro e já está muito avançado as pesquisas nessa área. Eu tenho um mentor na área de neurociência aqui no Brasil, que é o Dr. Pedro Calabres. Ele tem muitos vídeos na internet, tá? Ele é um dos neurocientistas mais consagrados no Brasil. Okay? Tem um canal no YouTube, mais de 1 milhão de inscritos no canal dele. Muito bom o canal, ele explica muitas nuances interessantes sobre o funcionamento do seu cérebro. Vale a pena conferir o canal do Dr. Pedro Calabres no YouTube, beleza? Tá aí a dica para você. Qual o seu QI? Quociente de inteligência. Existem várias teorias sobre inteligência. A primeira delas começou com o QI, que é uma mensuração, digamos, matemática, tá certo? Ou estatística, do seu desenvolvimento da inteligência, quociente de inteligência. Você faz um teste psicológico específico e eles então enquadram você numa categoria de medida, ok, de inteligência. Tá? Hoje se sabe, pesquisas e mais pesquisas, que o QI
contribui com 20% do sucesso de uma pessoa. 80% do sucesso dela está relacionado com inteligência emocional. E aí temos algumas teorias importantes, como a de Howard Gardner, a teoria das inteligências múltiplas, a teoria da inteligência emocional de Daniel Goleman e a inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury. É bom você dar uma estudada sobre isso, tá certo? Beleza? Tem até umas aulas que eu vou gravar a respeito disso, baseado nos estudos de neurociência e de inteligência emocional que eu fiz. Aguarde que vai estar chegando esses vídeos por aí. Se inscreva e acompanhe o nosso canal. Aqui é a curva de Gauss. Curva de Gauss. Pronto. A curva de Gauss reflete o seguinte. A média de QI é o QI 100. Certo ou não? 95% da população fica dentro da faixa do QI 100. Aí você tem os 5% restantes que ficam aqui acima do QI 100 e você tem os outros 5% que ficam abaixo do QI 100. Muitas dessas pessoas estão nas instituições porque têm problemas mentais relativamente graves. Tá? Mas se você chegar na Inglaterra e fizer uma pesquisa lá sobre a média do QI do inglês, ele tem QI 100, ele é o QI normal. Se você for para o Japão, a média de QI no Japão é 113. O japonês é acima da média e você vai entender por quê daqui a pouco. A média de QI do brasileiro, segundo informações, nós estamos nessa faixa etária aqui de 85. Mas por quê, professor? O brasileiro se alimenta mal e não gosta de estudar. Ele não é muito dado aos estudos. Ok? E além da alimentação. Mas você vai entender já já isso aí. Ok? Muito bem. Voltando lá para cima, para a nossa tela principal, perceba o seguinte. Neurônio é o responsável pelo impulso nervoso. Impulso nervoso responde pelo seu raciocínio. Raciocínio responde pela sua inteligência. Tá? Mas a integridade da membrana neuronal depende de DHA. Depende do ácido docosa hexaenóico. Um ácido ômega 3, vamos ver a estrutura dele? Aqui nós temos a estrutura do DHA, para você dar uma olhada, olha só. Isso aqui é um ácido graxo. Por que isso é um ácido graxo, Billy Paul? O que é um ácido graxo? É um radical carboxila, que é o radical CO, olha lá, COOH, ligado a um resíduo de hidrocarboneto. Na aula de lipídio nós explicamos o ácido graxo em detalhes para você. Olha só, ele tem 22 carbonos no total e tem 6 insaturações. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É um ácido graxo nobre. Além de ser nobre, é um óleo. É um óleo do grupo ômega 3, poliinsaturado, porque tem várias insaturações. Entendido? Esse ácido graxo aí é preferencialmente utilizado pelo sistema nervoso para fazer a bainha de mielina dos neurônios mielinizados, ok? E é um lipídio de altíssima qualidade. E o cérebro depende disto. Entendido? Ficou claro para você? Muito bem. Aí vamos para frente. Tá? Importante sobre o DHA. É um ácido graxo essencial. Ele participa da formação da bainha de mielina das membranas neurais do córtex cerebral e da retina. Existem neurônios que estão na sua retina conectados aos cones e os bastonetes. Os cones são as células da visão em cores e os bastonetes da visão em preto e branco. Só que essas células captam impulsos luminosos do meio ambiente, mas eles são transformados em impulsos elétricos. Então esses neurônios aí da retina vão fazer essa conversão, enviando então esse impulso pelo nervo óptico, que vai para a região occipital do cérebro para converter essa informação na imagem visual que você faz, confere a observação na natureza. Tá? Então o DHA é extremamente importante que ele esteja presente nas bainhas de mielina desses neurônios que estão realizando esse processo aí na sua retina. Outra coisa, período perinatal. Do 18º ao 24º dia de gestação,
tá certo? Existe no embrião, você já ouviu falar nisso, uma estrutura chamada tubo neural, e é esse tubo neural que dá origem ao sistema nervoso, a formação do sistema nervoso. Então, a partir do 18º dia até o 24º dia, essas células entram num processo de divisão e ocorre a produção de 250 mil neurônios por minuto para que se forme, então, o sistema nervoso. É importante, então, que uma mulher que está num processo de desenvolvimento embrionário, numa gravidez, ela tome suplementos alimentares contendo DHA para que ela tenha uma excelente formação desse sistema nervoso devido ao fornecimento desse ácido graxo essencial, tá? Que responde pelo funcionamento da memória e da visão. Quais são as fontes de DHA na natureza? Frutos do mar, peixes como atum, salmão e sardinha e também algas. Entendido? Essas são as fontes. Aí eu estava dizendo para você que o japonês ele tem uma média de QI bem elevada, é o QI 113, tá certo? QI bem mais alto. Agora preste atenção. O japonês estuda muito, tá certo? Eles vivem na escola, na sua fase de formação escolar. E qual é a alimentação base da dieta do japonês? Peixes, atum, salmão e sardinha. Você que já comeu sashi, você que já comeu sashimi, sabe do que eu estou falando. E aí, o que acontece? O QI deles acima da média. Professor, então o senhor está dizendo que eu tenho que comer peixe, principalmente esses peixes aí, mas eu odeio peixes. Você não precisa comer esses peixes, mas você pode ir numa farmácia de manipulação e pedir para formular DHA. Seja específico. Vá na farmácia e diga, eu quero que você formule para mim DHA de 1000 miligramas. Ele vai formular. Geralmente vem 2/3 de EPA, 1/3 de DHA, você vai entender por quê já já. Existem outras formulações, existe o Mega DHA, tá certo? Que é vendido em farmácias. Você compra o pote de 120 cápsulas, se eu não me engano, R$150, então que é a preços de hoje, tá certo? Mas adquira DHA. Tá? DHA não é remédio, não é droga, DHA é suplemento alimentar. O que você está é consumindo um ácido graxo essencial, importantíssimo para o desenvolvimento do seu sistema nervoso. Então, para você que está estudando para o Enem, precisa estudar, precisa melhorar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade intelectual, eu recomendo para você o uso diário de DHA. Beleza? Disfunção do DHA, olha só, está relacionado com Parkinson, está relacionado com Alzheimer, está relacionado com declínio da memória. Beleza? Como se obtém DHA, professor? Vamos dar uma olhada aqui. É a nossa última tela da nossa aula. Como o organismo obtém DHA? A via metabólica é no fígado. Né? O fígado é demais, faz N coisas. Existe um ácido graxo chamado ALA, que é o ácido alfa-linolênico. Ele é processado no fígado formando EPA, que é o ácido eicosapentaenoico. Esse ácido eicosapentaenoico, ele é então convertido finalmente em DHA, ácido docosahexaenoico, que será utilizado na produção das bainhas de mielinas a nível do sistema nervoso. A questão é que o ALA apenas 5% é convertido em EPA e EPA apenas 0,5% é convertido em DHA. Quantidade insuficiente para a demanda exigida, entendido ou não? Baseado nisso, portanto, considera-se importante a ingestão de alimentos ou suplementos ricos em DHA, ácido docosahexaenoico. Fica aí a dica para você. Aprendeu? Inscreva-se no canal. Se quiser pegar a apresentação da aula, ela está disponível na descrição do vídeo. Bons estudos, nos encontramos então na próxima aula. Tchau!